Começa agora o programa Brasil em Questão com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Covas Neto. Tudo bom, Mário? Olá, Walter. Opa, caiu aqui meu celular. Tudo bem, Walter? Tudo bem, amigos que nos prestigiam aqui semanalmente? Hoje nós temos aqui o prazer de receber o André Matarazzo, que foi meu colega de Câmara Municipal, mas alguém que sempre foi uma referência muito grande na política paulista e paulistana. Alguém com uma experiência muito grande, seja no executivo, seja no legislativo, mas especialmente na área política de uma maneira geral, né? Hoje a gente está em partidos diferentes, mas a gente comunga de ideias muito parecidas, muito semelhantes. Tudo bem, André? Prazer estar aqui com você novamente, e nessa noite você dá o prestígio da sua presença. Imagina, Mário, o prazer é muito meu de encontrar você aqui nesse programa que você tem feito com tanta competência, e o Walter Schiglione também, que fazia tempo que eu não via, só nos programas, nas entrevistas. Até achei bacana você ter me convidado, te agradeço muito. Na verdade, nós somos amigos até de antes da política, né? Quer dizer, da política recente, são pelo menos 25, 30 anos que a gente se conhece, e o bom disso é que nunca deixamos de conviver, e muito menos de termos uma identidade muito grande na forma de pensar, né, Mário? Isso acho que é o que também consolida a nossa amizade. Nós fizemos política muito por afinidade de ideias e não por conveniência. Inclusive tivemos momentos em que as nossas apesar de estar no mesmo partido político, as nossas ligações políticas até não eram as mesmas. Mas os princípios eram os mesmos, né? A gente norteava a nossa vida com os mesmos princípios. E isso faz com que a gente se mantenha com essa convivência, viu, Walter? É assim, a gente se conhece há muitos anos também. Aliás, isso tem sido uma prática. Todo mundo que a gente entrevista aqui vai ficando velho assim, se conhece há muito tempo, né? Mas eu acho que mais do que se conhecer há muito tempo, o bom é continuar com as mesmas convicções e com as mesmas opiniões, obviamente atualizadas sempre, mas nunca, né, você fazer política de forma que rompa esses vínculos. Porque a política, aliás, o Mário teve o melhor dos professores, que foi meu também, de certa forma. Com quem eu comecei a fazer política foi o Mário Covas, eu estava comentando com o Mário outro dia, o antipolítico para a época, porque não sorria, brigava, falava grosso com as pessoas, defendia as convicções e não as pesquisas. Isso que era bacana. E eu aprendi assim, vi que dá para fazer política com convicções, com seriedade, e as pessoas entendem e é o que elas querem, aliás. É isso mesmo. Então, a escola Mário Covas é poderosa, forte. O bom é a gente manter nossa coerência e nosso discurso, né? Eu sou contra aquela tese que todos nós já escutamos várias vezes, de que feia é perder a eleição. Eu não acho isso. Também não acho, não. Feia é você perder a sua coerência e o discurso. Eu acho que isso que é mais feia é perder as convicções. Né? Eu costumo dizer, Mário, que o Winston, se o Churchill fosse brasileiro, ele não teria virado Churchill. Por quê? O político brasileiro, e essa falta de liderança que existe hoje, demonstra isso, né? Não tem líder. O político brasileiro, na maioria, né, vamos dizer, ele faz pesquisa, vê o que as pessoas querem ouvir e sai repetindo aquilo. Portanto, ele não conduz, ele é conduzido. Churchill, imagina se Churchill, na Inglaterra daquela época, pré-guerra, se ele tivesse feito pesquisa, vamos para a guerra ou não vamos para a guerra? Se ele tivesse feito essa pesquisa, provavelmente ele teria ganhado a eleição seguinte, mas nós estaríamos falando alemão, e Churchill teria sido mais um dos centenas de primeiros ministros, mas, no entanto, não. Ele não pesquisou nada, ele analisou o mundo, viu as convicções que tinha, foi para a guerra, ganhou a guerra, limpou o mundo dos nazistas, perdeu a eleição, mas entrou para a história como um
ou como o maior estadista do século XX. Então, essa é a diferença. Por que lembram do Mário Covas? Todo mundo fala em política, fala o Mário Covas, puxa o Mário Covas. Fez história por causa disso, né? Uma história de momentos fortes, difíceis, mas não cedeu à tentação, ficou com a convicção. É isso mesmo. Posso passar? Até a Sônia dizia, minha mulher, estávamos dizendo outro dia, comentei que eu tinha ido almoçar com o Mário, ela falou, olha, mas não deve ter sido fácil ser filho do Mário Covas. Eu falei, bom, isso eu não sei. Para uso interno, não sei, mas para uso externo era ótimo. Devia ser a mesma coisa, ele devia ter as convicções dele, né? Para quem é neto de um conde Matarazzo, essa pergunta é fácil de ser respondida. Você também sabe, você carrega um peso e uma responsabilidade muito grande pelo sobrenome que você tem. Eu também tenho nesse isso. sentido, sem dúvida. Mas, Mário, uma coisa é isso, outra coisa é que você conviveu com seu pai, né? Sim. Tem o lado de ser filho, que também é duro, porque aí não é o debate político. Tem uma hora também que o cara fala, olha... E você sabe de uma coisa, André? Meu pai tinha uma relação comigo em casa e com todos, de modo geral, de bastante democracia interna. Eu, muitas vezes, brigava com ele, minha opinião era diferente da dele em algumas coisas dele, evidentemente, porque as minhas eu não deixava nem ele chegar perto para discutir, né? Mas as dele eu discutia, né? E aí eu dizia, não, tal, assim, mas depois passava um tempo, tal, ia vendo, eu falei, não, realmente... O caminho que ele está adotando, ainda que num primeiro momento parecesse um caminho ruim, era o caminho mais adequado, era o caminho mais pensado, né? Toda a bagagem que ele teve de parlamento, de executivo, isso tudo lhe deu uma experiência, uma vivência. E da adversidade, da dificuldade, dos períodos difíceis, tensos, e da formação acadêmica dele, que era super sólida, engenheiro da Poli, não era pouca coisa. Aliás, eu o conheci, como eu era presidente da CESP, me lembro, convivia muito mais com ele engenheiro do que como político, porque em visita de obra não tinha conversa ele ficava com os engenheiros dentro das turbinas. Era muito interessante isso, de ver como ele administrava bem essas duas faces do político administrador. E, Walter, tudo que quando eu olho São Paulo hoje, eu lembro como o próprio PSDB tinha restrições às coisas que ele estava fazendo. Era acabar com o Banezer, me mandou demitir. Todo mundo que não tiver, que na CESP é funcionário da CESP, manda levar, manda voltar já. Eu me lembro que a Secretaria de Cultura do Estado, do governo dele, ficou sem ninguém, porque todos os funcionários da Secretaria de Cultura eram funcionários da CESP. Eu passei 4 anos na CESP, reduzi em 50% o efetivo da empresa, que estava quebrada, falida, para dizer a verdade. Ele nunca falou com relação a isso, que ele falou, seja justo, eu não quero injustiças, nem politicagem com cargo. Nunca me pediu um cargo. E é interessante, porque num governo que é assim, isso está muito na puxa das coisas que eu aprendi nesse período. O Peter Drucker falava, né, que numa grande organização, o espírito do seu líder, ele acaba contaminando um pouco a estrutura. Então, eu nunca tive pedidos da Assembleia, mesmo do Congresso, pelas pessoas. No máximo que me pediam, olha, demite esse cara mais 1 mês e meio, que falta 25 dias para ele se aposentar. Claro, zero de problema nessas coisas, fizemos planos de saída voluntária, tudo isso, mas o governador, é o que eu falo, foi para ele como político, ter posto São Paulo em ordem, teve um custo enorme, mas mesmo assim ele ganhou a eleição. Foi mais difícil, mas ganhou a eleição. E São Paulo é como é hoje, graças a esse período. Porque, nossa, foi um saneamento gigante, que o Estado estava quebrado. Legal, né? Bom ouvir isso. Mas isso é história, Mário, tem que ficar, porque eu dou aula de políticas públicas, né, no IBMEC. A minha aula, eu sempre falo, dá para você fazer política arrumando as coisas. Eu aprendi isso com o Estado de São Paulo, tanto que onde eu passei, todo mundo me achava meio autoritário, não era simpático. Então eu falei, olha, não dou risada, mas não tem do que rir.
É uma tragédia quando você olha o Estado brasileiro. É uma tragédia, desigualdade monstro, um horror. Então você procura administrar com aquilo que você tem e fazendo o melhor para todos, distribuindo o que é possível. Fazendo o dinheiro render o máximo possível. É isso. Né? Então, aprendi com o seu pai. Ao invés de você brigar para aumentar a receita, você briga mais para diminuir despesa. Porque aumentar a receita significa você aumentar impostos. Né? Diminuir despesa é você enxugar ou maximizar o Estado, vamos dizer assim. Não é isso que eu fico doente de ver agora o pessoal dizer que não dá isso, não dá aquilo. Dá, nós vimos que dá, nós já fizemos, Mário. Né? E você falar em fazer reforma tributária antes da reforma administrativa não tem sentido nenhum. Porque na reforma administrativa você vai cortar despesas à beça. Eu me lembro, quando eu fui ministro, eu nem sei se posso ir falando tudo isso, ocupando o tempo aqui. Toca o pau. Esse programa é uma conversa... É mais um bate-papo do que qualquer outra coisa. Fique à vontade. E da boa política, porque isso que nós estamos falando é da política. E dá para fazer. Eu me lembro, quando ministro, por exemplo, era ministro de comunicação social, tinha seminário para tudo que é lado, mundo inteiro, seminário de comunicação disso, prêmio daquilo. Eu nunca fui, porque não era uma prioridade. Eu fico imaginando, você imagina se todos os ministérios cortassem por um ano viagens internacionais de todo mundo, internacionais e nacionais, para seminários e feiras. Ninguém vai ficar desatualizado se passar um ano. O tamanho da economia que se faz disso. Ninguém tem ideia porque o que se gasta nessas coisas. Porque sempre todo mundo vai, mas já que estou em Paris, fico 3 dias a mais, e os 3 dias a mais acaba que é com diária, etc. Coisinhas. Mas é muita despesa, e nós vimos isso com Covas, mas ele sentava semanalmente, e eu lembro que os secretários nós penávamos e reclamávamos. Começava a reunião meio-dia, às vezes ia até 9 da noite, porque ele entrava com aqueles relatórios que as impressoras cuspiam ainda, aqueles relatórios contínuos. Então, ele pegava lá, na hora chegava a CESP, ele tinha lá quantas empresas de segurança tinha em cada empresa de segurança, quantos guardas tinham, da semana atual e da semana anterior, quanto tínhamos reduzido para saber se as secretarias estavam fazendo a lição de casa. Foi um ano assim. Mas ele atingiu o objetivo, botou o Estado, em um ano nós estávamos com o Estado de São Paulo em ordem. Você sabe, André, que eu noto aqui ao longo da minha vida, que muitas vezes, especialmente quem está no executivo, né, a pessoa acaba sendo demandada. Claro, se você está numa função de importância, é óbvio que tem muita gente que te procura por N razões, por N problemas. E você, obviamente, como representante público, você abre a agenda para escutar as pessoas, etc, etc. Mas se você não tomar cuidado, você passa o período todo, os 4 anos lá, só atendendo as pessoas e passa a não planejar ou não executar aquilo que você gostaria de fazer ou aquilo que você se comprometeu a fazer antes de estar lá. E aí você acaba uns 3 anos, 4 anos, o tempo que for, você fez muita coisa, mas você fez pouca coisa daquilo que você gostaria de ter feito. Mas tipo de... Fala. Não, que esse tipo de prática que ele tinha de ficar o tempo inteiro cobrando, era uma coisa também de você ter a resposta, ou seja, é a fase do planejamento, a execução do planejamento, né? Mas é porque nessa época, na época do começo do PSDB, o pessoal que fez o PSDB, né? Que eles tinham, né? Era uma coisa que nós estávamos comentando outro dia. Primeiro, você queria ser governo, disputava a eleição, porque você tinha um projeto, um programa básico para o país, para o Estado e para o município. Depois, o Mário lembra bem disso, a gente começava a campanha, período eleitoral, a gente começava a chamar pessoas por temas que queriam participar de programa de governo. Então, quando o governador ganhava a eleição, ele tinha um compromisso com um programa de governo ouvido de centenas, às vezes milhares de pessoas participavam daquilo. Então, tinha um programa que ele tinha 4 anos,
para cumprir, porque ele tinha esse compromisso. E para o Mário Covas, compromisso era compromisso, não tinha conversa. O programa era aquele. Aliás, para todos nós ficamos com essa cabeça, o programa de governo é aquele, eles têm que ficar dentro daquilo. Não pode, se não cumpriu 90%, se não cumpriu 1%, não atingiu. Você fica lá doido para. Então, tinha essa coisa, não dava para fazer oba-oba, muita festa, não dava para pensar na próxima eleição, tinha que pensar era na população. Na próxima geração, né? Isso. Essa é a frase correta, aliás. Escutando os dois, né, André? Para mim, o André sempre foi uma pessoa que eu olhei para a campanha, né? Eu olhei e falei, esse cara entende demais, né, de administração, porque ele falava tudo com coerência, sabe? Seu pai era assim, e o Mário, né, André, ele participou de alguns momentos políticos que eu tive, e também é um sujeito que discutia de A a B, tudo, né? Estado, município, federação e tal, o que, na época ele era candidato a senador, o que impressiona, porque aí a gente fez uma tarde de debate, onde as pessoas não iam embora, começou, sei lá, às 10 horas da manhã, foi até 5 horas da tarde, e o assunto não acabava. Aí eu estou escutando vocês e aprendendo. Quando eu participei de campanha, o que me impressionou é o que o André falou, na apresentação, quando você leva o TRE, a apresentação do plano de governo, eu vi a consistência no PSDB, vi na sua campanha, né? Agora, o que me impressiona é que quando você vai lá, você vê 3, 4 linhas. Tem governo atual que teve um negocinho de 10 páginas, falou, depois eu mostro. Né? É inacreditável o que a gente vê. E nos próprios debates, até porque não acontecem mais debates. Não. Na época, eu me lembro, quando o Mário Covas, num debate, eu me refiro muito a ele, olha que eu trabalhei mais tempo com o Fernando Henrique do que ele, mas me foi muito marcante, porque a minha base, eu sempre falo que nem minha base profissional, técnica, foi do Bradesco, que foi meu primeiro emprego. Covas e Goldenberg foram os 2 caras com quem eu comecei a fazer política. E as coisas, as pessoas se preparavam para ir para o cargo, para executar um programa. A política não era para você ocupar um cargo, não era um instrumento de ascensão social ou econômica. Longe disso. Era ralar. E eu vejo, por exemplo, o Mário, na campanha do Senado, me chamou a atenção também isso. Porque ele, no debate político, é muito forte, com coerência e com organização. E conhece o Estado, ele conhece as coisas. Mas por quê? Porque fez uma carreira. Isso é muito importante. A gente não pode cair de paraquedas para determinados cargos. Nós fomos para a Câmara dos Vereadores, a gente via. Na Câmara, tudo bem, tem 1 ou 2 paraquedistas lá, mas a gente percebia na época que nós fomos, a grande maioria dos vereadores já eram distritais, conheciam suas regiões como ninguém. Então, é isso que a sociedade espera de um político, né? Que ele tenha se preparado. Poxa, a gente, para contratar um gerente de fábrica, você olha o currículo, entrevista 30 pessoas para votar num cara que vai interferir na nossa vida, o mínimo que ele tem que fazer é ter feito carreira, conhecer as coisas. Né? Todo mundo falava que o Mário Covas era mal-humorado. Ele não era mal-humorado. Eu sempre falo, olha, eu vivi com ele 5 anos, 4 no governo, mais 1 e pouco depois. O que ele ficava mal-humorado é quando levavam besteira para falar com ele, mentiam para ele, não conseguiam mentir, porque justamente que ele ficava furioso, porque ele não vai enrolar um cara com a experiência dele. Então ele achava que era perder tempo, né? É marcante, essa é uma coisa que me lembro que me marcou muito, como me marcava que ele me pedia para fumar na sala dele, porque ele gostava do cheiro. Para ficar com cheiro. Ele falava, fuma um cigarrinho aí. Mas, enfim, essa foi a nossa escola, viu? E o Mário, mais do que eu, e para mim, do que eu me orgulho muito. Por isso que depois, ao longo do tempo, quando eu saí do PSDB, eu falei, não, isso não é o PSDB o meu PSDB, para onde eu fui. Imagina, nós tínhamos
Quer dizer, é uma escola, né? Foi uma grande escola que gerou grandes políticos, a começar com Montoro, que criou toda uma geração de gente, abrindo espaço para as pessoas. Aliás, o Covas é outro. Abria espaço, escolhia quem ia ser isso, quem ia ser aquilo, para criar novas coisas. Depois acabou, isso aí acabou ao contrário. A sensação que dava é que todo mundo queria abafar o outro porque tinha medo da concorrência. Covas não tinha... Pessoas que eu vi, que não... Mário Covas, José Goldenberg, Franco Montoro e Fernando Henrique, pessoas que não tinham inseguranças a respeito da força deles. Não tinham. Era muito interessante isso. Pessoas bem resolvidas. Interessante esse ponto de vista, é verdade mesmo. Cada um do seu jeito, mas muito seguros do que estavam fazendo e do que queriam fazer. É bacana de ver isso. Eu fico contente quando, olha, até os depoimentos aqui, está passando na TV, na rede social, aqui o Leandro falando da tua gestão, né? Como secretário estadual, municipal, né? Isso é interessante de ver, sabe, André? Porque eu, como jornalista e como participei da vida política, eu vi um momento, viu, Mário, como eu vi com você, mas teve um bem interessante. Estava na Folha de São Paulo e eu num debate, não vou falar que ano que era, tá? O André participava do debate. Eu falei, eu vou fazer uma pergunta que eu sabia que estava no orçamento, porque eu colei no orçamento do município. Eu falei, só tem um cara que vai responder isso. Eu estava falando do lado, estava a PAN comigo e o outro. Eu juro por Deus, você estava lá. Eu falei, eu vou fazer para o... Aí fiz para o André. Foi o único cara que sabia o que eu estava falando dentro do orçamento. E todo mundo ficou perdido. Eu não vou falar bem o que era a pergunta, porque ele sintoniza. Mas ele sabia exatamente o que estava dentro do orçamento. Com seu pai também, nas entrevistas que eu fiz com ele, sabia onde estavam as coisas. Engraçado, né, André? Porque o majoritário, o político, tem que saber disso, o legislativo, né? Você vê, Walter, voltando ao Mário Covas, depois vou deixar vocês falarem, porque são coisas muito características. Se tinham duas pessoas que conheciam o Estado e conheciam obra e conheciam coisa, era o Mário Covas e o Paulo Maluf, e eram arquirrivais. Para você assistir a um debate dos dois, ficavam discutindo o quê? Se discutia o Estado de São Paulo. E eu me lembro tanto que, numa das derrotas que o Mário Covas fez, eu não consigo chamar ele de Mário com intimidade, ou é Mário Covas ou o governador. Ele fez, porque no debate, justamente, falou, olha aqui, Paulo, ele estava aquelas pastas, um monte de pastas. Agora aqui não se trata de obra, e não se trata do Estado, se trata de caráter. Ou seja, abriu um parêntese para falar de outro assunto para depois voltar. Esses eram os debates. Agora é o contrário. Hoje em dia você tem que pedir licença para discutir uma coisa de interesse da sociedade. Porque eu me lembro bem que ele ficou bravo e disse, agora não se trata de obra. Botou a pasta, falou o que tinha que falar para o outro, depois voltou para o tema. Então, isso que nós aprendemos, o Mário, a nossa geração, aprendeu, né, com essa escola, né? Ele, então, do lado o dia inteiro. Posso fazer uma pergunta antes para os dois até? Por que não se tem hoje mais isso? Por exemplo, o debate de governo você vê que alguns vêm paramentado, bem estruturado. Essa última eleição, André, você que é professor da área, o que menos interessava é se falasse, falar de gestão pública. É o que você falou, um brigando com o outro. E no meu caso, jornalista, eu que sou interessado nessa matéria, eu fico olhando, mas ninguém vai falar sobre o que interessa, né? Quer dizer, orçamento, planejamento. Por que isso mudou dessa eleição para cá, desse pulo, de 18 para cá? Acho que eu vou falar antes, depois eu queria a opinião do Mário. Eu acho porque politizou muito, mas a imprensa tem uma certa responsabilidade nisso. O marketing invadiu muito a política. Me lembro outra história do pai do Mário, desse Mário aqui, o governador. Nós estávamos indo para o estúdio gravar um programa para a campanha. Chegamos lá, o cara deu para ele um paletó, olha, usa esse paletó, melhor você troca essa gravata. E na hora de falar, ele pegou as coisas, botou na mesa e falou, arruma outro candidato. Entramos no carro e ele foi embora.
Bom, mas eu acho que o marketing acabou ficando com a política a serviço do marketing e não o marketing a serviço da política. Você ouve hoje em dia, você vê marqueteiro escolhendo vice, marqueteiro é que define os programas de governo, é surrealista. É mesmo. E os candidatos, você acaba escolhem candidatos, você não está vendo agora essa coisa da terceira via? Tinha que ganhar um cara para ganhar a eleição. Governar depois, dane-se. O negócio está errado isso. Está errado. Você tem que formar as pessoas. Então, a forma se sobrepôs ao conteúdo pelo imediatismo das pessoas. Bom, e agora nem se fala, porque agora o factoide tomou conta. O negócio é ser o americano fala o tough guy, para dizer aqui no português castiço, é o cara até mostrar que tem saco roxo, fala grosso, manda, faz, acontece, depois não faz nada. Né? No fundo. Eu acho que é muito isso. E a sociedade não está exigindo. Eu penso que tem um outro fator também, não discordando, mas complementando isso, é de que de uns tempos para cá, a eleição deixou de ser racional e passou a ser mais emocional. Então, as pessoas elas ficam muito mais preocupadas no sentimento dela de ojeriza a um candidato e, portanto, eu faço qualquer negócio para não ser aquele, do que propriamente ela procurar escolher racionalmente aquele que pode ser melhor representante para ela. E aí, ao fazer isso, ela acaba escolhendo alguém que talvez não seja o da preferência, sabe? Assim, e aí fica aí depois, durante o governo, se surpreendendo com atitudes. E aí, eu não estou falando do Bolsonaro apenas, estou falando do Lula também, eu estou falando das pessoas que agiram dessa forma, de escolher alguém porque não queria o outro alguém. Ou porque achava que não ganhava eleição. Exato. Então todo mundo faz o segundo turno no primeiro. No resumo, vão para o segundo turno os dois piores, os dois que menos gente quer. Não, mas, enfim, eu acho que essa coisa do emocional é que ela precisa ser retomada em algum tempo. E as pessoas começarem a compreender o seguinte, nós não estamos fazendo uma coisa de torcida, de dizer assim, o meu ganhou e aquele perdeu, o outro perdeu, o meu adversário. Não, a gente tem que pensar que todos, qualquer um dos dois que ganhar, eles vão estar aqui representando a nós todos. Então, melhor que seja gente preparada, gente capaz e gente disposta a fazer as coisas, né? E não gente que conspira, que enfim, que olha só para o seu umbigo, enfim. E essa coisa do marketing, para mim, me ficou muito marcante, Mário, isso. Você tem toda a razão nisso que você está falando, mas, por exemplo, me chamou muito a atenção como distorcer os debates, que acaba que não tem o debate direito, não tem... A imprensa não entrevista os candidatos como deveria, essa coisa tem que... Eu me fiquei muito chocado de ver quando a Dilma disputou a eleição com o Serra. E aqui estamos sem... Eu gosto do Serra, mas um cara com o preparo que o Serra tem, com a carreira que o Serra tem, né? Isso não valeu nada na disputa dele. Nada, zero. Peso, zero. Então, isso é muito ruim. Não vou dizer, pode até, mas não sei também se a sociedade não está avaliando as coisas como elas deveriam ser. Vai muito para o emocional, como disse o Mário. Posso perguntar mais e o marketing força isso, né? Só mais uma, que agora eu estou aprendendo. Deve. Walter, fica à vontade. Você sabe, não é escondido que eu fui candidato, né? E sou jornalista. E aí, na hora de fazer o debate, vem aquela história, né? Você tem 30 segundos para falar, você tem 40 segundos da réplica, 30 segundos da réplica, e no fim, como é que você explica educação, saúde pública nesse conteúdo desse tamanho? Não dá para entender. Como é que vocês veem essa história? Eu estudei tanto, eu não consigo explicar o que é saúde, o que eu estudei em educação, né? Quer dizer, por 30 segundos. Você vai discutir a questão do saneamento da cidade de São Paulo em 1 minuto.
Então, isso é patrocínios, porque agora você vê os candidatos, eles ficam com o WhatsApp aberto na rede social deles. Então, de repente, você vê candidato falando que, num tom que não tem nada a ver, inclusive, com o que você falou, porque ele viu que a rede social está chamando ele ou de bunda mole ou de alguma coisa, etc. E ele precisa ele precisa lacrar na internet. É isso. É a distorção da política, né? E também eu acho também que a justiça eleitoral contribui um pouco com isso, né? Na hora que estabelece regras democráticas de participação, no fundo, ela limita. As redes TVs também não querem fazer, e ninguém está disposto a escutar um debate durante 2, 3, 4 horas, ninguém tem paciência para isso, e para dar oportunidade para todo mundo, você começa a fatiar tanto que fica um negócio horrível mesmo, né? Era melhor deixar o debate como é o sentido literal do debate. Bota os candidatos ali, né? E deixa eles se pegarem. Assiste quem quer. Se o cara vai mal, ou briga, ou dá soco no outro, o problema é dele com o eleitor, com os eleitores. Isso aí. Mas é feito para não acontecer pelos marqueteiros. É terrível. Aí quem tem uma sacada mais... Isso aí. Aí, no dia seguinte, era só sacada que se comenta, quer dizer... Enfim. Vamos lá, Walter, me diz uma coisa. Você acha que você acha que nós estamos vivendo um problema muito sério de ruptura democrática? Olha, eu sempre trabalhei com advogado, fiz direito, você também fez, né? Eu acho que está uma falta de respeito, né? É uma ruptura, porque neste momento que a gente está vivendo, desrespeitar preceitos constitucionais, né? Não se dá direito à fala, né, do Poder Judiciário, fazer o trabalho deles, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, está tendo essa mistura. E o pior de tudo, sabe, Mário, agora que você inverteu a pergunta para mim, assim, eu tenho visto a população arregada nisso, assim, que eu sou direita, eu sou esquerda, e não para um minuto para saber o que é direito e dever. A maioria dessas pessoas não estão fazendo, não sabem o que é um exército, porque não prestaram serviço militar, né? E ficam dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo. É estranho o que a gente está vivendo. Mas por que a sua pergunta? Não, pela fala do ministro do Exército de hoje. Posso comentar agora? Oi? Eu queria falar disso, né? Posso falar? O ministro do Exército agora, André e Mário, disse agora há pouco, né? Que as Forças Armadas atendem ao presidente da República. Está claro na Constituição isso. E ao ministro de Estado. E aí citou, né? Isso foi num evento militar, né? Falou ainda que citou essa situação do voto se não fosse impresso e tal. Eu que fui do Exército, acho muito estranho tudo isso que está acontecendo. Eu queria entender de vocês, porque a gente lutou tanto para ter democracia, voto direto, chegar nesse ponto e está andando para trás, inclusive com o Urutu, até que está soltando fumaça no meio do caminho. É uma vergonha o Exército, precisa aparelhar. Como o Mourão falou, né? Pelo menos para ter tanque de guerra bom, né? Mas não falem aparelhar o Exército, não. Porque vão entender que é contratar, é aparelhar com aparelhos, né? Equipamentos. Só não pode que o Urutu quebrar no meio do desfile da Marinha, né? Eu acho essas declarações nada a ver, né? Porque, bom, sinceramente, se não tivesse tudo tão radicalizado, a melhor forma de ter pensado, de ter visto isso, era tempos atrás ver como se fazer o tal do voto auditável, né? O voto auditável, porque esvaziava o discurso do presidente. Porque isso é um não problema esse, né? Mas na cabeça das pessoas ele existe. Então, para não dar essa discussão, nós vamos ver como é que faz o voto auditável, discute isso, resolve isso. Bom, mas não resolve. Que o mais incrível, sabe, André, é que o maior crítico do voto eletrônico é quem se elegeu pelo voto eletrônico. É inacreditável isso. Se ele disser o seguinte, olha, não ganha as eleições porque ela é roubada, toda vez é roubada. Não, ele ganhou a eleição e agora ele está em dúvida.
Então, É incrível. é surrealista, né? Surrealista. Totalmente. Mas aí que a gente vê que o objetivo não é esse, né? Não é ter o voto auditável. Olha, também a gente via isso no passado e ficava muito claro. E hoje talvez tenha uma cortina de fumaça, porque essa coisa de dizer que é de direita e de esquerda. Eu já vi gente falando que nós vivemos num país socialista. Então, enfim. Eu acho que isso também implica em você não discutir alguns temas que hoje são muito atuais e muito preocupantes. Quer dizer, você tem um preço de um gás da gasolina que está na estratosfera. A gasolina aumentou só esse ano até agora 50%. Só este ano. Nós estamos em agosto, já aumentou 50% do valor. E não tem nenhuma previsão de que vai diminuir. Ou previsão de que não vai aumentar ainda mais. Claro. Né? Não, inflação em 8%, 14 milhões de pessoas desempregadas, não tem ninguém discutindo isso. Aumentou o nível, já tinha um nível de desempregados muito grande no começo do governo Bolsonaro. Veio a pandemia e ainda piorou. Claro. Hoje você tem um nível de desempregados muito grande e não se fala nisso. O que se fala é se o voto tem que ser impresso ou não impresso. Um negócio... Então... É a não discussão, né? Isso é uma pena, porque é uma forma de você fugir dos problemas reais, da discussão de problemas reais. Quando você foge de uma discussão é quando você não tem argumentos e não tem condições de discutir aquele assunto. Mas o que a gente vê de mais grave é que não só não se discute, como também não se atua. A gente também não percebe o Congresso preocupado com isso. Essa é a tragédia. Você vê os três poderes aí discutindo e debatendo o nada e esquecendo que existe uma sociedade de 200 milhões de pessoas, empresas, desemprego, inflação, tudo, e as pessoas sofrendo, aumentando a desigualdade, o país com aumento de desigualdade, aumento de violência, tudo isso, e ninguém falando em como resolver esse problema. Esse sim é o real problema que os brasileiros gostariam de ver a solução e a discussão, né? Depois disso, você pode até discutir qual é o meio mais seguro de fazer eleição, etc. Mas também pode até discutir em paralelo, são outras pessoas que discutem esse assunto. Mas não você monopolizar, e a imprensa e todo mundo, está tudo monopolizado em cima do nada. O fato é, o que a gente percebe, é que o presidente consegue pautar todo mundo, porque é em cima das maluquices essas que a gente vê. É uma pena isso, porque ele está desvalorizando o próprio governo. Você sabe que às vezes eu vejo, por exemplo, puxa, por que o presidente não fala da agricultura, do agronegócio, que está indo maravilhosamente bem? A ministra é excelente, ele que escolheu, está lá, está nomeada. Puxa, mas tanta coisa. Você vê, isso é um assunto importante. Sim. Está aí, está uma pauta boa. Você não vê falar sobre isso, né? Quando deveria estar se discutindo o que está precisando para dar continuidade, mas não se fala. Não estamos, nem nas coisas boas que eventualmente o governo esteja fazendo está se falando. A gente não sabe. Aliás, estou aqui porque a agricultura é o óbvio, né? E também depende um pouco de governo. Mas podia, independer de governo, ter um ministro fazendo estrago lá, como já teve em outras áreas. Claro. Não tem, é ótimo, uma ministra ótima. Eu vejo também setores da imprensa batendo, querendo criar problema com Paulo Guedes. Paulo Guedes não é nenhum, a perfeição, não é nenhum mago. Pensa você administrar a economia do país com esse ambiente político que tem aí. Dificílimo. Então, em vez de deixar, pelo menos deixa quieto o cara, não cria mais problema, mas a sensação que está é que querem que ele saia também. Como o Queiroga, quando entrou. Poxa, o Queiroga, começaram a fazer pressão, volta para ser... Olha, mas deixa o cara quieto, porque ele conseguiu algumas coisas. Pôs na televisão uma campanha pelo uso de máscara, ele fala que tem que usar máscara, a vacinação está andando, não importa, não é ele que está fazendo andar, a vacinação andaria no Brasil, a gente sempre disse andaria porque a máquina é boa nisso, mas ele não está atrapalhando, então vamos... Hoje, André, pela primeira vez eu vi o Ministério da Saúde andar mais rápido que o governo do Estado.
Eles anunciaram a terceira dose para os idosos, e aí, rapidamente, o governador aqui disse que aqui também ia começar antes até. Uma semana antes. Isso. Mas essa é a boa briga, você concorda? Essa é a boa disputa. Essa é a boa disputa porque leva um benefício para a população. Não fica só na retórica. Como eu não estou na política e nem o Mário, nós podemos nos dar o luxo, de falar isso. Eu sempre digo, todo governo, alguma coisa de bom tem, acaba tendo. Mas não é por causa do presidente, do mandatário, é porque a máquina pública ela funciona e tem coisas que um presidente, um governador, um prefeito, ele não consegue mexer em tudo ao mesmo tempo. Então tem coisas que... Vacinação no Brasil é um negócio que vai bem desde os anos 70, ela sempre conta, isso aí vai. Então, se falar, não tem nada de bom. Não, o governo, o presidente pode não ter feito nada de bom, mas o governo sempre uma coisa ou outra boa acontece. Não, mas, então, André... Em vez da gente tentar, nós estamos num momento que a gente precisaria valorizar algumas coisas boas e fazer oposição naquilo que realmente é importante. Isso. Ele não ser oposição a tudo. Que é picuinha. Não ser oposição a tudo. Não precisa ser oposição a tudo. Você seja oposição naquilo que você tem a razão para você dizer que é oposição. Agora, eu e o Mário, desculpa, Mário, te interromper, mas nós fomos oposição aqui na Câmara. Olha, fomos oposição ao Haddad. Até com ele nós conseguimos achar coisa que a gente votou a favor. Sim, não era fácil, né? Sem dúvida. Até com ele. Até com ele. E eu diria, não, e é isso mesmo, até porque, André, nós fomos eleitos por uma parcela da população, que quando nos elegeu, eles não sabiam se a gente ia ser situação ou oposição. Então a gente tem que dar a resposta para aqueles lá, né? Mas é interessante como as coisas vão sendo deturpadas ao longo do tempo, né? É incrível isso, incrível. Vai perdendo foco, ficou isso. Está parecendo, hoje a política está parecendo briga de rua. Você nem sabe quem vai ganhar, para onde vai, se vai ter facada ou tiro, ou garrafa quebrada, é um horror. É desanimador, é uma pena para o país e para quem está passando muita dificuldade. André, mas tem o TSE, ele está com uma decisão agora. Eu estou tocando esse assunto para vocês evoluírem. Que está preparando para os próximos meses essa resolução, na verdade, específica para barrar monetização nas redes sociais, tanto dos candidatos como dos apoiadores. Aí eu vou fazer a pergunta seguinte, usando essa base. O Trump era o sujeito que falava pelas redes sociais, não adianta ter porta-voz da presidência, tal. À noite ele nomeava ministro, fazia guerra, tal. O Bolsonaro é a mesma coisa, ele entra lá, fala, não adianta ter jornalista, profissional, ele faz o que ele quer. Esse caminho da rede social, será que não foi um ponto que causou uma discórdia nessa situação toda? Porque ela termina, eles abrem a boca e fazem o que você falou, que eu gravei muito, que é a nossa pauta como jornalista. Antigamente, eu, como jornalista, recebia um release para fazer a pauta. Agora eu vou no Twitter, eu vejo a Globo se pautar no Twitter, rede social, quantos views, que inclusive podem ser coisas compradas, né? Você não acha que virou um pouco a cabeça? Vocês não acham que virou um pouco em cima disso? Acho. Nós estamos numa fase de transição, mas nós vamos ter que acostumar a conviver com isso, porque, no fundo, é da realidade, é um dado da realidade, né? O que não pode, eu acho um erro, isso fizeram agora, desmonetizar blogs por causa disso ou aquilo. Olha, eu, sinceramente, nem acho que esses blogs que estão desmonetizando sejam de direita. Eu, desde pequenininho, ouvi falar de direita e esquerda, e o que eu aprendi como direita está muito longe do que a gente assiste e vê aqui no Brasil. Isso é só um monte de grosserias de gente meio ignorante. Isso não é direito. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, eu não acho que deviam... Essa coisa da censura é muito perigoso, porque começa a achar que, não, esse assunto pode censurar. Não pode. Está todo mundo achando legal, até eu vi alguns veículos de comunicação achando não, porque não é o deles. Eu queria ver se fosse na mídia impressa, alguém... eu acho absurdo. Acho absurdo. Agora, é uma transição. Nós estamos aqui fazendo um programa na rede social que jamais a gente estaria fazendo, né?
Estaríamos esperando uma das 4 ou 5 grandes emissoras nos chamarem para conversar, ou uma das 12 rádios. Não, mas era assim. Agora não, nós estamos aqui e nós temos, nem sei com quantas pessoas estamos falando, mas a sensação, o preparo é limitado, mas a ignorância é ilimitada. Isso É o que eu acho que também a gente vive hoje, as redes sociais, esse é o comício moderno, né? Só que com uma diferença. Antigamente, quando você fazia um comício, aquilo era um evento público, as pessoas iam lá porque queriam ir lá e ouvir. Elas não sabiam exatamente o que ia acontecer, qual era a conversa, qual era o discurso. As redes sociais, você acaba falando para quem quer te ouvir, é diferente. É nichos de conversa. Muito bem colocado. Então, eu não falo para todo mundo, eu falo para alguns que querem me ouvir. E isso mostra as representações na Câmara Municipal, nessa última eleição, isso ficou claro, e na Assembleia, já na anterior, também ficou claro, que quem consegue ser representante de nichos acaba conseguindo atrair mais a atenção desse eleitor, mobilizar mais esse eleitor para ir votar do que quem fala de política de forma geral, de quem trata a cidade como um todo. Então, por exemplo, aqui na Câmara Municipal, nós temos hoje, dos 55 vereadores, André, 5 que são eleitos pela causa animal. 5. Então, 10% da Câmara, o que motivou foi o trabalho com animais. Ok, não tenho nada contra isso, mas... e aí você tem LGBT, de um outro lado também, que tem também um número expressivo. Agora, o campeão dessas coisas são as igrejas evangélicas, obviamente, que ocupam um baita de um espaço. Elas já perceberam isso há muito tempo. Nos parlamentos, de modo geral, elas têm uma representação muito forte e tratam muitas vezes de cuidar do seu interesse, né? Não necessariamente... Não da sociedade. Mas do interesse da igreja. Ok. Faz parte, essa coisa faz parte. Eu fico aqui analisando, pensando o seguinte, poxa, se o representante, nesse caso, não é um representante para a Sociedade Protetora dos Animais, por exemplo. Ele não está lá para cuidar apenas de um viés da cidade, que é bom trato com animais, etc. Não, ele está lá para tratar a cidade como um todo. Os animais estão incluídos... É uma pauta, é claro. É uma pauta entre várias pautas. E eu fico preocupado um pouco com isso. Como é que você consegue chegar naquela pessoa que está mais focada no animal e quando, na verdade, você tem que falar para ele, olha, além do animal, tem um desemprego muito grande, além do animal, tem até a questão da carestia, do custo de vida muito alto e tal, que são pautas que precisam ser tratadas também, né? Mas isso acho que vai depender muito, né, Mário? Depende o tempo, vai levar tempo, porque acho que isso depende muito de uma formação de cidadania das pessoas e da mudança do sistema eleitoral também. Acho que quando você for para o voto distrital, que a pessoa vai poder ouvir dos candidatos os assuntos referentes à região dela, né? Eu acho que começa a melhorar, mas infelizmente o que a gente sente é que o Brasil está meio refém, foi capturado por um grupo político, aí, uma elite política, que não quer que mude nada. Então, fez a legislação eleitoral, ela é feita para não trocar as pessoas. Então, acho muito difícil que assim... Nesse caso, o distritão serve para isso, né? Serviria para isso. Né? O voto distrital que o Serra aprovou e está lá na Câmara, por exemplo, está lá paralisado há 3 anos. Que já poderia ter sido implementado em cidades como São Paulo, por exemplo, cidades maiores. Mas não querem, porque você aí vai aproximar o político do eleitor. E aí o eleitor ele vai ouvir a causa animal, mas ele quer saber também, porque ele do bairro dele, ele quer saber quem vai cuidar daquele buraco que está lá. Exatamente. Aí o representante vai ser um representante majoritário daquele lugar ali. Então a discussão vai ser do problema geral. Com a campanha bem explicada, né, para todo mundo, olha, agora é distrital, lembra que você vai ter um cara que não é melhor votar, vota em quem conhece o seu lugar, porque só vai ter 2 daquele lugar, não vai ter um monte. Por isso que essas corporações não querem
não querem o voto distrital. Então, a solução é, quem sabe, o voto distrital misto, uma parte na proporção normal e outra parte no distrital. Mário e André, a gente tinha vários assuntos, foi excelente programa e deu horário, porque passa aqui na TV 1 hora cravado, né? Eu vou contar uma particularidade para quem está nos assistindo. A gente sempre faz uma pré-pauta assim, porque um pouco para nortear a nossa conversa, né? Na nossa pré-pauta aqui, eu acho que a gente aproveitou um assunto só, o resto começou e já foi andando conforme havíamos previsto no início da conversa, né, André? De que aqui eu acho para a gente ficar mais à vontade e falar os temas que forem. Mais à vontade, e acabamos falando, né, os temas que estão no cotidiano das pessoas, que a gente vai ouvindo e estamos também nós conversando, né? Porque é uma preocupação, eu sei que acabou o tempo, não vou me estender, é uma preocupação enorme, Mário, porque nós, viu, Walter, eu, Mário, a sua geração também, mas nós que estamos nisso, eu optei na minha vida. Eu brinquei outro dia, eu falei, olha, me perguntaram, por que você foi fazer política? Eu falei, olha, porque eu sempre achei que podia fazer para uma forma de retribuir um pouco tudo que esse país deu de oportunidades à minha família. Em paralelo, eu falei, eu vou ficar na indústria, nunca vou deixar de ser industrial, mas eu vou querer me concentrar só em indústria. Quando é que depois que eu morrer, alguém vai falar, o André Matarazzo, grande industrial, tendo o meu tio bisavô que eu tive? Nunca. Na minha família vai ter um cara que foi o grande industrial do mundo, diria, que foi o Francisco Matarazzo. Então, eu fui para outra área que eu achava que poderia me destacar. O Mário também. E o Mário tem um legado gigantesco, que eu falo, o legado do pai dele, da família dele. O pai dele e a dona Lila também, que teve um papel muito importante aí. Mas nós estávamos dizendo, nós temos que as pessoas de bem têm que se juntar, independente de filiação partidária e tudo isso. Em algum momento se juntam num partido, mas as pessoas de bem têm que se juntar e não podem abandonar, tem que ter voz. E eu queria dar parabéns para vocês por esse programa, porque eu vi que o Mário e você começaram isso lá atrás. Não é fácil, eu sei que não é fácil, eu sei porque eu tenho um programa de rádio na capital e parei, porque não aguentava mais correr atrás de patrocinador, que é impossível. É impossível. Mas muito obrigado pelo convite, desculpa se eu saí um pouco da pauta. Vamos repetir as vezes que vocês quiserem. Eu quero repetir, viu? Já está convidado. Não é convidado, tinha que estar efetivo, né, Mário? Não, porque eu acho que o André tem muita experiência, muita vivência na área pública, muita vivência, em vários setores. Ele foi secretário de Estado, ele foi ministro do país, ele foi secretário municipal, foi vereador. Subprefeito. Ele tem uma gama de... Oi? Subprefeito. Subprefeito, foi embaixador. Embaixador, quer dizer, da Itália, né? Infinidade fora a experiência dele da área privada, que também é grande como industrial. Então, ele tem uma gama de conhecimento que a gente pode explorar um pouquinho mais, viu, Walter? Eu acho que se a gente puder pegar agora já o compromisso dele de participar de um outro programa, aí pronto. Quando vocês quiserem, falando sério, o assunto que vocês quiserem, prometo ficar na pauta. Você me fala. Não. A pauta, nós fizemos a pauta. Eu só falei da curiosidade. É porque o papo foi bom, a gente vai andando, né? Não tem problema. Só se você assumir o compromisso e agora com o Walter da gente almoçar junto de novo e bater. Tá bom, vamos lá, vamos nessa. Não, mas olha, o pessoal elogiou muito aqui. E outra coisa, André tem um gentleman, né? Sempre foi com a gente, e o pessoal está gostando, porque ele também é radialista, né? Tem domínio. Agora nós somos concorrentes, né? Somos concorrentes também nisso. Bom, a nossa dupla, Mário, é longe. Eu só não consegui correr de automóvel, para grande frustração minha, viu? André, eu tenho a grata satisfação de estar convivendo com vocês. Muito obrigado por estar na televisão que a gente está, e aqui nas redes sociais com vocês dois, e amizade assim
inigualável de vocês. Obrigado. Viu? E olha, está no final, Mário, vou ter que encerrar mesmo, porque tem 1 hora cravadinho lá. Posso? Obrigado, viu, André? Abraço grande, obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela participação aí. Obrigado, André. Obrigado, Walter. Tchau, tchau. Tchau, tchau.